Bloco Baixo FC, onde a tática fala alto, mas a resenha grita mais ainda. Fala galera do Bloco Baixo, aqui é o Renan. Vou trazer um pouco do resumo dessa rodada do Fluminense. E já vamos começar com a notícia que saiu agora. Renato Augusto e Fluminense rescinde o contrato. Um contrato aí que durou apenas 35 jogos, péssimos do Renato, apenas um gol. Como tricolor, a gente esperava, tinha muita expectativa em cima dele, né, pelo que ele já havia feito em outros clubes, mesmo sabendo da idade, da condição física, a gente esperava que o Renato fosse render um pouco mais. Infelizmente não rendeu. Acredito que ele deve encerrar a carreira dele no futebol desse ano dele. Desde que ele chegou no Fluminense, antes do Fluminense, ele já vem sofrendo com muitas lesões. Ele chegou tendo poucas oportunidades, sofrendo com lesões. O período que ele não sofreu com lesões, tinha o Mano Menezes que não usava ele. Então, assim, quando o Renato voltou a utilizar, antes do Renato ainda no Carioca, ele se machucou, ele voltou e não rendeu. Eu acho que deu na cabeça, acabou, já foi. O Fluminense também tem que começar a pensar como um time grande. E pensando como um time grande, vamos falar aqui como é que foi os últimos 2 jogos do Fluminense. Começando no jogo da Sul-Americana na quarta-feira, onde o Fluminense joga razoavelmente bem contra um time muito ruim. Mas assim, o razoavelmente bem do Fluminense é uma merda. É uma merda. Porque assim, dava para fazer muito mais. O Fluminense tem um jogador a mais durante boa parte do jogo. Tem um pênalti pro Fluminense que o Everaldo infelizmente perdeu. E que fase do Everaldo também. O Germancano se lesiona, é a oportunidade do cara poder assumir, ou pelo menos mostrar para que veio. O Everaldo que nos deixou com um pouco de esperança naquele gol de voleio, que foi muito parecido com o gol do Fred, mas foi só aquilo ali. O Everaldo só mostrou aquilo ali até agora. Foram 2 gols ali bonitos e não fez mais nada. Ontem, no jogo contra o Juventude, o Everaldo até jogou razoavelmente bem, mas teve oportunidade para poder matar o jogo e não soube matar. Então, assim, o Fluminense ganha na Sul-Americana, mas não convence. Por que não convence? Aí vocês podem até usar o argumento do Renato que o Fluminense tá entre os 6 primeiros do Brasileiro. O Fluminense está uma vitória de se classificar na Sul-Americana, porém vem jogando mal, vem pegando times que são piores que o Fluminense. Entendeu? Por isso, tá merda. Porque assim, vamos ver um time que quer ser campeão, um time que vai disputar o Mundial. Eu vou dar 2 exemplos para vocês: Botafogo e Palmeiras, ou Botafogo e Flamengo. O Botafogo jogando em casa é um massacre pro time adversário. O Botafogo pode empatar de 0-0, mas é intensidade o tempo inteiro. O Flamengo dentro do Maracanã, ou Palmeiras no Allianz, é o tempo inteiro indo pra cima. Se você for entrar nas bets da vida aí, a odd chega a ser baixa. Por quê? Porque já se espera-se a vitória do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras em casa. O Fluminense vai pro Mundial, onde você vai ver os jogos do Fluminense em casa, é horrível. Contra o Sport, um gol no último minuto. Contra o Santos, um jogo horrível, e o Fluminense ganhou de 1-0. Aí você vai pegar esses times que estão lá na parte de baixo da tabela. E o Brasileirão só está começando. Se a gente for olhar para o histórico do Fluminense pós-Diniz, é essa bagunça aí. O Fluminense não treina direito, o Fluminense não tem intensidade, o Fluminense não consegue sair jogando. Então, assim, vamos falar do jogo de ontem, que foi assim um jogo que o Fluminense teve a posse de bola. O Fluminense dominou praticamente boa parte do jogo, porém não soube finalizar. Aí a gente entra em duas questões: foi falta de criação ou o time não soube finalizar no gol? Eis a questão: o Fluminense teve bola na trave, o Fluminense teve oportunidade, o Fluminense não soube matar o jogo, e o Fluminense cria pouco quando o Paulo Henrique Ganso não está em campo. E o substituto deveria ter sido o Renato, que entrou no segundo tempo como centroavante. São coisas bizarras que acontecem dentro do Fluminense. Eu queria entender qual o planejamento. Porque assim, para você planejar um time que vai jogar para o Mundial, você tem que ter pelo menos reserva. E não fazer o que o Fluminense fez, que foi vender o Cauã Elias, um garoto da base promissor, por preço de banana, emprestou o JK para o México, ficou com o Germancano e trouxe o Everaldo. O Germancano se machucou, cadê o reserva do Everaldo?
O Lelê, que estava ali, também saiu. E o Fluminense vai agora no mercado buscar jogadores para tentar jogar o Mundial. Então, assim, olha o planejamento de merda. Porque o Mundial começa agora em junho. E o Fluminense vai agora nessa janela tentar contratar alguém pro nível do Fluminense. Chega a ser bizarro, mas é a realidade do Fluminense. O histórico do Fluminense contra o Juventude também é outra coisa bizarra. O Fluminense não ganha do Juventude no Alfredo Jaconi há 20 anos. 20 anos sem ganhar do Juventude na casa dos caras. Não é possível que o Juventude seja o Real Madrid de Caxias do Sul. Puta que pariu. Meu irmão, tu não ganhar do Juventude em casa é absurdo. Absurdo. Porque assim, o Juventude não é nenhum gigante do futebol brasileiro. Tu não tá falando aí do Corinthians, do próprio Santos, sabe? Tu tá falando do Juventude, que nos últimos 20 anos viveu entre subir pra Série A, cair pra Série B. Subir e descer. Essa vida de ioiô que o Juventude, assim como os outros clubes, também vivem. Com todo respeito ao Juventude, que é um time grande no futebol, mas não dá para se comparar com o nível do Fluminense. Tá? Não dá para se comparar. O Fluminense nos últimos 20 anos, vamos falar o Fluminense de 2005 para cá, Copa do Brasil, 2 brasileiros, finais sul-americana, final da Libertadores, 2 finais de Libertadores, campeão da Libertadores, campeão da Recopa e não ganha do Juventude no Alfredo Jaconi. Que mandinga é essa que esses caras fizeram, parceiro? E olhando assim, o Fluminense agora gostou de ser freguês dos outros. Deve estar lá na sede do Fluminense, lá não está na Laranjeira, mas deve estar no planejamento do Fluminense. Ó, vamos manter os tabus. Porque assim, são 20 anos sem ganhar do Juventude fora de casa. Dos últimos 10 jogos contra o Atlético Goianiense, o Fluminense venceu são 7 vitórias do Atlético Goianiense. O gigante Atlético Goianiense, o gigante, que não ganha nem um campeonato de Goiás. O Fluminense não ganha dos caras, nem no Maracanã e nem fora do Maracanã. E são 8 jogos perdendo pro Botafogo. Aí eu queria entender qual é o planejamento do Fluminense. Se é ser pequeno, será que a diretoria pensa que o Fluminense é um time pequeno, que isso é normal? Ou é pensar como um time grande? Porque assim, o Juventude não está jogando nem a Sul-Americana, o Fluminense vai jogar o Mundial. O Fluminense vai jogar o Mundial, o Fluminense tem a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem o Brasileiro. E o Juventude é o Juventude. E o Fluminense não ganha do Juventude. E aí, cadê o planejamento do Fluminense? Será que ninguém entende que esse histórico é ruim para o clube? É ruim para o clima do Fluminense? Sabe? Resumo do Fluminense desde 2024. Depois que a gente ganhou a Libertadores de 2023, ganhamos a Supercopa lá em 2024, o Fluminense sentou na cadeira que, tipo assim, conseguimos o que queria. Ganhar a Libertadores, pode acabar a história, encerra aqui o clube, fecha as portas e acabou, não serve mais pra nada. Porque é o que parece, 2024 inteiro foi a luta contra o rebaixamento. Um time que, no meu ponto de vista, o time era bom, porém não era bem treinado. O Fluminense, em partes assim, tinha dedo do Diniz ali, o Fluminense demite o Diniz, contrata o melhor técnico do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o gigante Mano Menezes. Fez um trabalho de merda no Fluminense. Ele tem que agradecer o Cauã Elísio, o Thiago Silva e o Fábio. Ponto. Virou o ano. O Fluminense manteve o Mano Menezes. Com uma rodada do Brasileirão, demite o Mano Menezes e traz o Renato. Que tem um histórico maneiro do Renato. O Renato é um bom técnico. Porém, eu acho que assim, quando você vai montar um time, vai fazer um planejamento para o time, você não pode fazer um planejamento para 6 meses. Você tem que fazer pelo menos o planejamento anual do time. Então o Fluminense já deveria começar o ano pensando nisso, tá? E não esperar a merda que for o Carioca. Mas enfim, o Fluminense traz o Renato, porém o time que o Fluminense tem, isso parece que o presidente, o diretor não pensou, que o time que o Fluminense tem não é muito compatível com o estilo de jogo do Renato. Se você for olhar o Renato no Grêmio, o Renato gosta desse jogo rápido, dessa posse de bola,
dessas transições rápidas, um centroavante matador, entendeu? E meio campo que pisa ali na área toda hora. O Renato joga assim. Olha o time do Grêmio, olha como é que ele jogou com o time do Flamengo e olha o Fluminense de hoje. Hoje o Renato ele tem que se virar com Canóbio o tempo inteiro que só corre. Só corre. E o planejamento do Fluminense parece que foi feito a moda Bangu, para não dizer outra coisa, a moda Bangu. Assim, foi zoado. Metade da torcida queria o Diniz, porque entende do futebol do Diniz, gosta do futebol do Diniz. Metade da torcida queria o Renato Gaúcho. Ambos são bons. Só que como é que você investe nos jogadores, e com todo respeito a esses jogadores, como é que você investe na contratação do Ignacio, como você traz o Freitas pro Fluminense. Eu não vou falar do Everaldo por enquanto, porque eu acredito que ele tem potencial para melhorar, tá? Então, ponto. Pensamento meu. Como é que você investe no Canóbio? E pagando caro no Canóbio. Não é possível que uma das melhores bases do futebol brasileiro, que revelou Thiago Silva, Marcelo, Fabinho e por aí vai, Gerson, não consegue revelar um bom zagueiro para jogar do lado do Thiago Silva? O Fluminense não consegue revelar um bom centroavante? Ou revelou e deu de graça para outros clubes, igual foi o JK, igual foi o Cauã Elias? O que está acontecendo que o Fluminense não consegue ter um planejamento? Porque agora a gente vai para o Mundial, o Fluminense sai do G4, o Fluminense estava ali no G4, o Fluminense com essas últimas rodadas do Brasileirão vai para sétimo colocado. O Fluminense vai para o Mundial com um time que não joga bem, não convence dentro do Brasileirão. E sonhar que o Fluminense vai pelo menos empatar com o Borussia no Mundial. Não é possível que o presidente não pensou nisso na hora de planejar um clube, um ano para o clube. Montar um elenco. O scout do Fluminense, como é que funciona o scout do Fluminense? Eu não sei como é que funciona, porque para você trazer o Ignacio é bizarro. Pagar esse rio de dinheiro no Canóbio, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não é possível que esses caras não pensam. Não é possível. E só para lembrar um pouco do que foi o jogo do Fluminense e o Juventude ontem, a arbitragem brasileira é uma sacanagem, cara. O lance em cima do Serna, onde todo mundo viu que foi para expulsão. Isso não iria mudar o resultado do jogo. O Fluminense não ganha lá, tá? Se o Fluminense quisesse ganhar o jogo, teria matado o jogo no primeiro tempo e teve oportunidade. Mas teve o lance em cima do Serna, onde o zagueiro mete o pé na canela dele e o juiz não chama nem o VAR. E não é o primeiro lance que acontece assim com o Fluminense. Já teve puxão de camisa do Aras dentro da área, tá? E pior, ontem Samuel Xavier foi expulso, demorou 4 minutos, quase 5 minutos, para o VAR analisar o lance e ver que a bola bateu na mão do adversário e chamar o Samuel Xavier de volta. A bizarrice é o que acontece na CBF, mas enfim, o Fluminense não vence, teve o lance do Everaldo. O que acontece com o Fluminense nos últimos meses, assim, a torcida fica até incrédulo, porque como é que um time vem de campeão da Libertadores, da Recopa, briga para não cair, no ano seguinte se coloca num patamar mediano, no ano que vai enfrentar gigantes europeus aí, ano de Mundial, num formato novo, o Fluminense poderia ter se preparado melhor. E as notícias que vêm surgindo é que o Fluminense vai tentar trazer de volta o Nino, vai tentar o empréstimo do André. O nome do Firmino é ventilado no Fluminense já há muito tempo, devido ao seu empresário também ser tricolor. Agora a gente viu que o Cristiano Ronaldo... Saiu uma notícia que o Cristiano Ronaldo estava conversando com o clube brasileiro. Quem me dera se pelo menos uma vez Deus olhasse pro Fluminense e falasse assim, vai lá, é hora de ser feliz e o Cristiano Ronaldo viesse jogar em 6 meses pelo Fluminense. Quem me dera. Não vale nem a pena pensar, porque não vai acontecer. Se acontecer,
Eu não sei nem o que vai acontecer da torcida. É inacreditável. Eu acredito que ele não vai vir para o Brasil, mas se vier para o Fluminense, quem é melhor? CR7 ou Everaldo? Esse foi o resumo do Fluminense aí. Vamos falar também um pouquinho aqui, ó. Só pra... Tá ruim pra gente. Só pra deixar um parâmetro aqui. Pra gente tá uma merda. Tricolor, a gente não tá satisfeito. Mas imagine a cabeça do Santista nesse momento. Do Santos no G4, vice-lanterna. E o Neymar na Kings League. O Santos perdeu pro Corinthians, vice-lanterna. E o Neymar foi lá onde o time dele foi campeão na Kings League. Tranquilão, curtindo o momento. Claro, a vida pessoal dele tem que curtir, mas eu acho que o Neymar também podia botar um pouquinho a mão na consciência, né? Que ele veio para salvar o Santos, não para afundar mais ainda o Santos. E como brasileiro a gente fica naquela esperança, né, cara? Será que o Neymar vai vingar até a Copa? Porque todo brasileiro da minha geração quer ver o Brasil sendo campeão, né? Quem nasceu nos anos 90, 95, que não viu muita coisa, pra cima, não quer ver o Brasil ser campeão. E a nossa expectativa é o Neymar. Querendo ou não, é o Neymar. E será que com o Ancelotti aí na seleção, o Neymar vai ter essas... Será que ele quer jogar bola? Tá ruim pro Fluminense, mas imagina pro torcedor santista. E é isso, rapaziada. Esse é o meu resumo aí do Fluminense. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos. Fluminense agora sem Renato Augusto, sem vencer no Alfredo Jaconi por mais um ano. E vamos ver como é que ficam os próximos passos. Vamos ter esperança. É o que diz o nosso hino, ter esperança. Para ver, quem sabe, nos próximos dias, nos próximos jogos, o Fluminense volte a jogar bem, volte a promover um bom espetáculo para o torcedor. É isso que a gente espera. A gente acredita no time, o time é bom, os jogadores são bons. Falta detalhes. E é esses detalhes que a gente quer ver nos próximos jogos. Fico por aqui. Na próxima semana tem mais vídeo. E é isso. Valeu!